E na última sessão de julgamentos pelo plenário virtual, os ministros decidiram manter a competência da Justiça Eleitoral do Rio para processar e julgar o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, acusado de crime eleitoral, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Veja agora outros destaques com a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Foram várias decisões importantes ao longo desta última semana. Eu começaria dando destaque para uma que tratou de prescrição. Este instituto ele está previsto no Código Penal e ele determina o prazo que o Estado tem para condenar alguém pela prática de um crime. A própria lei ela também estabelece situações em que esse prazo é interrompido e nestes casos ele começa a ser contado novamente. A grande discussão que se tinha era saber se a decisão condenatória proferida pelo tribunal constituiria um desses marcos interruptivos. Havia uma divergência entre a primeira e a segunda turma, foi por esta razão, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes decidiu encaminhar esse caso para ser analisado pelo plenário. Os ministros, por maioria, o Supremo Tribunal Federal, entendeu que esta decisão condenatória proferida por tribunal, em qualquer hipótese, ela interrompe o prazo prescricional. Ou seja, mesmo naquelas situações em que o tribunal confirma uma condenação anterior, ou naquelas hipóteses em que há uma alteração da decisão anterior, em que antes era absolutória, passa a ser condenatória, ou quando ele aumenta a pena, ou seja, qualquer tipo de decisão condenatória em segunda instância, ela irá interromper este prazo que o Estado tem para poder condenar. Um outro destaque é sobre a reabilitação. A reabilitação está prevista também no Código Penal e também no Código de Processo Penal. O ex-deputado João Paulo Cunha, que foi condenado a mais de 6 anos de detenção pelo STF na ação penal 470, que ficou conhecida como mensalão, requereu ao Supremo este instituto, alegando que ele já cumpriu toda a pena, que a pena que foi imposta, inclusive, já foi declarada extinta pelo próprio STF. Os ministros, à unanimidade, decidiram conceder ao ex-deputado a reabilitação. O efeito prático desta reabilitação é que todas aquelas informações relativas ao processo e relativas à condenação, elas passam a ficar sob sigilo e não constarão, por exemplo, se houver um pedido de antecedentes criminais. A próxima decisão que eu vou falar, ela interessa principalmente aos profissionais liberais. O caso foi discutido num recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, e ele questionava a constitucionalidade de um dispositivo do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estatuto da Advocacia. O Estatuto previa a suspensão do advogado inadimplente. Aquele advogado que não pagasse as anuidades, ele seria suspenso do exercício profissional. Os ministros entenderam que esse tipo de sanção, ela é uma sanção política em matéria tributária. E isto não está de acordo com a Constituição, foi por isso que esse trecho da lei foi declarado inconstitucional. Essa decisão, ela não vale apenas para os advogados, mas vale para todos aqueles profissionais que estejam vinculados a um conselho de classe. Não significa dizer que esta dívida não deverá ser paga, não é isso. O Supremo, essas anuidades, elas devem continuar sendo pagas, existem os meios corretos para que isso seja cobrado do profissional liberal. O que não pode é haver a suspensão em razão dessa dívida decorrente da anuidade.